Fala pessoal, tá aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre um assunto, né, de algo que saiu hoje, né, a lista dos finalistas do prêmio de melhores da FIFA, né? Teve finalista de futebol feminino, do prêmio Puskás, os 3 melhores jogadores do mundo indicados, os 3 melhores técnicos e os 3 melhores gols, né? Eu já falei dos gols, né? São as duas premiações, são de jogadores, de técnicos e de goleiros, tá? E eu quero comentar um pouquinho porque os 3 técnicos indicados, hoje eu falo sobre técnicos, também vou falar de goleiros e de jogadores, talvez amanhã eu faça o vídeo, tá? Hoje eu vou falar sobre técnicos, principalmente porque os 3 técnicos indicados foram da Premier League. E talvez os 3 melhores técnicos da Premier League na atualidade. Guardiola, Klopp e Pochettino. Bom, isso revela 2 coisas, né? Primeiro que o campeonato inglês de fato está conseguindo, não necessariamente já mas está conseguindo voltar a ser uma referência, não só de nível técnico, de investimento sempre foi não, mas há um bom tempo já mas voltando a ser referência de nível não só de nível técnico, como também de nível tático. Eu falei em algum outro vídeo que eu fiz outros dias, que a Premier League vivia uma queda técnica, talvez o auge disso tenha sido o declínio da queda técnica, né? Mas o auge do momento ruim técnica e taticamente da Premier League tenha sido no título do Leicester, né? Com campanhas bem ruins dos times maiores, com times de menor investimento, como por exemplo o Tottenham, conseguindo ser muito mais competitivos que o United, que o Liverpool, até que City em alguns momentos, né? E isso talvez tenha aberto um pouco os olhos dos dirigentes dos clubes ingleses, e desde 16-17, com a chegada do Antônio Conte, a Premier League viu uma revolução tática, né? Com a história dos 3 zagueiros, Klopp com seu estilo, né, o estilo rock and roll, o Guardiola atribuindo seu estilo de posse, do pé de pressiona, enfim. E a Premier League vive um momento muito bom de técnicos estrangeiros, de muitas ideias de futebol em um só campeonato. Acho que a Premier League caminha para daqui a alguns anos ser a liga mais rica nesse sentido, em todos os aspectos do futebol, tanto técnico, financeiro, como questão tática, né? Hoje eu acho que a La Liga ainda taticamente apresenta um maior repertório, mas a Premier League já está caminhando, já está chegando perto para ultrapassar a La Liga. E os técnicos, né, os 3 técnicos sindicatos talvez revelem isso, né, o crescimento tático na Premier League. E eu quero comentar um pouquinho aqui, porque eu vi muita gente falando que é o ano do Klopp, o Klopp que merece ganhar. Eu tenho opiniões talvez bem diferentes do que a gente mais possa ler no Twitter. Eu não tô falando que é porque é diferente, que eu sou mais inteligente nem nada, mas é porque eu busco avaliar as opiniões da forma mais racional possível e da forma de maior quantidade da sequência que um jogador ou que um técnico pode oferecer no maior período de tempo, né? Então isso acaba entrando em conflito com algumas opiniões que, ao meu ver, são as que as pessoas a maior parte do tempo têm, a maior parte das pessoas em redes sociais, na televisão tem, né? E primeiro falando sobre isso, né? Como que o prêmio visa premiar? O que o prêmio visa consagrar? O melhor da temporada. Como é um prêmio anual, naturalmente a gente tem que avaliar o ano do treinador, né? Então não dá para usar como justificativa você falar que pelo trabalho que o Klopp fez, pelo trabalho que o Guardiola fez, de anos, do Pochettino. Eu acho que isso é você querer inserir um critério que você acha que é melhor. E tudo bem, é válido você fazer essa avaliação, não é o problema. O problema é a FIFA e os jornalistas e comentaristas, as pessoas basearem suas opiniões. Aliás, ter opinião não é um problema, mas o problema é utilizar esse critério para algo que claramente não visa utilizar esse critério para ter um escolhido, né? Porque é um prêmio anual, então você tem que avaliar o ano. E na minha opinião, vou logo deixar de cara, depois vou buscar aqui embasar os meus argumentos. Quem foi o melhor técnico do ano? Quem fez o melhor trabalho nesse ano? Dos 3, na minha opinião, foi o Guardiola. Assim como na temporada passada, eu já acho que ele tinha merecido, porque fez o melhor trabalho do futebol mundial na temporada passada. E esse ano, na minha opinião, novamente fez. E se a gente vai avaliar ano, que é o que a FIFA faz, porque é um prêmio anual, não tem como não escolher o Guardiola. Me desculpa. O trabalho do Klopp no Liverpool é absurdo, né? O trabalho do Pochettino no Tottenham talvez seja o maior de todos eles no sentido de dificuldade de caminho a ser trilhado. Mas se a gente vai avaliar ano, não tem como ficar sem o Guardiola. Um time que conseguiu manter o ritmo de intensidade, de ter um estilo de jogo e conseguir ser dominante com esse estilo de jogo a praticamente todos os times que enfrentou, em todos os jogos que enfrentou, e não só isso, mantendo um nível de intensidade absurdo. O City não é aquele time que faz 1 a 0 e se fecha. O City é aquele time que faz 1 a 0,
faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto e não para. É um time que não para, que sempre tem a bola. Os jogos do City são praticamente aquela posse de bola absurda, é o time com a maior posse de bola da Europa. E não só isso, o time que mais troca passes e consegue ser efetivo nessa troca de passes. Porque teve um ataque, gente, de 169 gols. 169 gols, 33 clean sheets, é realmente algo absurdo. Tanto a defesa como o ataque funcionam de forma absurda em um time que consegue não só ser objetivo, como consegue encantar e impor a qualquer adversário o seu estilo de jogo. Falando um pouquinho do Klopp agora, por que eu não escolheria o Klopp? Porque, primeiro, como eu falei, o título é anual, é um prêmio anual, para a gente avaliar o ano. O Liverpool não tem discussão, né? Fez a segunda melhor campanha da história, aliás, a terceira melhor campanha da história da Premier League, ficando atrás justamente das duas do Guardiola, mas fez uma campanha que ele seria campeão em qualquer ano, com exceção de dois, 17 e 18, justamente pro Guardiola, e 18 e 19 esse ano. Mas assim, o trabalho do Klopp no sentido de fazer essa reconstrução do Liverpool desde a temporada 15-16 é algo absurdo. O Liverpool não tem nenhuma grande estrela, o Liverpool não contratou nenhum jogador caríssimo, talvez só o Van Dijk e o Alisson, são jogadores de defesa. A parte ofensiva do Liverpool é toda de jogadores baratos escolhidos à mão pelo Klopp, sem muito alarde, sem muito os holofotes em cima. Talvez a parte ofensiva, talvez o Fabinho foi o que tenha sofrido o maior alarde, ou o Keita, e olha que o Keita nem foi tão utilizado assim como se esperava. Então, eu não discuto isso do Klopp, inclusive fiz um vídeo falando do trabalho do Klopp. É algo genial, é um cara que busca um time que vivia uma queda técnica absurda, um time que tinha realmente saído do foco dos principais times da Inglaterra, mas por ser uma camisa extremamente pesada, o time mais vitorioso em questão de títulos internacionais da Inglaterra, conseguia ter o seu brilho da camisa, né? Mas, por exemplo, se você pega o pessoal que hoje tem a minha idade, mais ou menos, o Liverpool não era o time que a gente gostava, que a gente falava. Era o United, era o City, era o Chelsea, que também cresceu nesse período. Talvez se você pega hoje um garoto que tem 10, 12 anos, ele vai enxergar no Liverpool o time que ele quer torcer. Pessoal que talvez tenha a minha idade, uns 18, 19, 20 anos, não enxergue no Liverpool isso. E quem consegue trazer de volta o Liverpool daí, não chega a ser das cinzas, mas de um período realmente muito ruim, é o Jürgen Klopp. Com um trabalho que não precisou ser extravagante a nível de investimento, mas que com uma ideia de jogo muito bem implantada, aos poucos foi subindo de degrau em degrau, transformando-se um dos times mais competitivos da Europa hoje em dia, que encanta no estilo de jogar, e que hoje, talvez em 17 e 18 encantasse mais, 18 e 19 não necessariamente encantou, mas foi um time muito mais coeso, muito mais com cara de time. Mérito do Klopp também de enxergar e construir um meio campo que pudesse funcionar e ser tão protagonista quanto o ataque, tendo no Van Dijk a segurança defensiva que o time precisava, que a gente não via nos últimos anos. O trabalho do Pochettino, idem. Falei aqui no vídeo do Pochettino e vou repetir. O Pochettino subiu o Tottenham de patamar. Pochettino, óbvio, com jogadores. Harry Kane, o Eriksen, talvez, na minha opinião, tenha sido o principal jogador, questão de nível técnico, de jogo no campo, para ter feito o Tottenham subir esse patamar, mas o Pochettino é o comandante. O cara também montou o time à mão. O cara escolheu os jogadores também sem ser badalado nem nada, e conseguiu fazer uma equipe que hoje é uma das maiores da Europa. Gente, o Tottenham não era nem um dos maiores times da Inglaterra, né? Hoje é um dos maiores clubes da Europa. Então isso passa muito pelo Pochettino. Mas se a gente vai avaliar o prêmio anual de ano, não tem como fugir do Guardiola. Como eu falei, o Liverpool foi extremamente interessante, foi um time avassalador também. Vacilou e não conseguiu ser campeão inglês. Foi eliminado cedo da Copa da Liga, foi eliminado cedo da Copa da Inglaterra, não foi unanimidade nem na Champions League. Vale lembrar que o Liverpool, se o Koulibaly acerta aquela cabeçada e não tem um Alisson para se garantir ali atrás, o Liverpool não passa para a fase de mata-mata da Champions. O Liverpool só se classificou na última rodada e correu o risco de perder a classificação no último minuto. Não foi unanimidade na fase de grupos, coisa que o City foi. O City passou bem pelos mata-matas. Teve até uma dificuldade em jogos contra o Shakhtar, contra o Hoffenheim, principalmente na fase de grupos. Aliás, e contra o Schalke teve dificuldade no primeiro jogo, no segundo jogo até se recupera no primeiro jogo, e no segundo jogo é avassalador, mete um 6-0. O Liverpool nem no mata-mata conseguiu ser avassalador. Óbvio, teve a virada contra o Barcelona, que foi algo incrível. Teve também o jogo contra o Bayern, que foi um jogo muito seguro, muito bem estudado, mas um jogo onde o time fugiu de suas características em diversos momentos. Isso era um time que se defendia, sofrendo pressão do Bayern, tendo alguns momentos de dificuldade, mas que no final conseguiu sobressair dentro de sua estratégia, tendo um brilho individual do Mané absurdo, né? Aí depois passou tranquilamente até pelo Porto e na final fez uma final bem pragmática contra o Tottenham. Uma final onde o time visou simplesmente ganhar aquele jogo, sem necessariamente encantar, sem necessariamente querer buscar o jogo. Fez o gol de pênalti e jogou daquela forma pragmática, fazendo
Desde o início do jogo, a gente viu os laterais, jogadores do meio campo fazendo cera, demorando para bater lateral. Então isso, na minha opinião, óbvio que isso não tira o mérito do título do Liverpool. Mas se a gente vai avaliar o trabalho anual, não tem como fugir do Guardiola. O Guardiola venceu 4 títulos só esse ano. Venceu a Supercopa, né, a Recopa, contra o Chelsea no início da temporada passada, né, em agosto de 2018. Venceu a Copa da Inglaterra, venceu a Copa da Liga pela segunda vez consecutiva e venceu a Premier League com a segunda melhor campanha da história, tendo o melhor ataque, não teve a melhor defesa, perdeu justamente pro Liverpool, mas na Inglaterra, se pensar os times ingleses, ele teve o melhor ataque com 169 gols, o Liverpool teve 115 e 33 clean sheets, com o Liverpool tendo 27. Então assim, eu não consigo conceber que alguém avaliando o prêmio anualmente, se a gente for pensar em ano, consiga dar o prêmio pro Klopp. É óbvio que o Klopp, como eu falei, eu não tenho críticas nenhuma ao Klopp, o trabalho do Klopp é absurdo, é incrível, né? Mas a gente tem que ser correto, avaliar o ano. Se você preferir dar maior peso à temporada do Liverpool ter sido campeão da Champions, tudo bem, é um critério que você pode utilizar. É claro, apesar de não ter sido absoluto na Champions League, você pode usar esse critério de que o Liverpool foi campeão da competição, na maior competição de futebol do planeta, dependendo para a Copa do Mundo. Agora, o meu critério é avaliar o ano, e no ano como um todo, você tem um City que foi avassalador no estilo de jogo, assim como o Liverpool foi, um time que impunha aos seus adversários o seu estilo de jogo em qualquer partida, talvez tendo dificuldade só contra o Liverpool do Klopp, e esse é um dos méritos do Liverpool, crescer nos jogos grandes. Realmente, o Liverpool, coisa que o City não tem, o City em alguns momentos sofre psicologicamente nos jogos. O Liverpool não, o Liverpool nos jogos grandes chega e cresce e se impõe, né? E justamente nos jogos contra o City foram os jogos mais difíceis do City na temporada. Então você tem dois times que impuseram o seu estilo de jogo a todos os adversários que enfrentaram, foram intensos, avassaladores, estilo de jogo que de fato dava um gosto de ver jogar, e você tem um técnico que conquistou um título, o mais importante da Europa, e você tem do outro um que teve maior número de gols, maior número de clean sheets, né, maior número de gols com bastante folga, disputando o mesmo campeonato, tendo a segunda melhor campanha da história da Premier League, que foi o Manchester City nessa temporada, só perdendo para outra campanha do ano anterior, em 17-18, e você tem um técnico que ganhou 4 títulos no ano. Ninguém nunca na Inglaterra tinha ganhado a tríplice coroa doméstica, a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês. Só o United tinha ganhado a Premier League, a Copa da Inglaterra e a UEFA Champions League lá em 98 e 99. Então, dentro do critério, que na minha opinião é o que mais faz sentido, se a gente for pensar que é um prêmio anual, o Guardiola leva, assim, sem discussão. Pra mim não tem o que discutir. A temporada do City como um todo, ela foi muito mais coesa e segura que a do Liverpool. O Liverpool em alguns momentos abraçou pragmatismo em vários jogos. O Liverpool não foi absoluto, nem no título em que conquistou, o Liverpool não foi absoluto. E você tem um time que, nos títulos que conquistou, foi absoluto em todos. Sim, teve uma dificuldade no jogo contra o Swansea na Copa da Inglaterra, né? Óbvio, alguns momentos de mais tensão no campeonato inglês. E na Champions League poderia tranquilamente ter sido campeão. Foi eliminado ali com impedimento de VAR, né? Com o pezinho, pontinha da chuteira do Agüero à frente. Mas no jogo a gente foi bem superior ao Tottenham como um todo. Então, avalia por esse critério, do que, ao meu ver, é o que o prêmio busca, premiar, né, justamente, né, que a premiação busca premiar, é isso, você avaliar o ano do treinador. Pra mim, sem discussão, até assim, pode parecer um pouco arrogante falar isso, mas pra mim não tem discussão que o Guardiola foi o melhor treinador da temporada. O Klopp, o segundo melhor treinador, apesar de ter ganhado o título mais importante, mas não foi absoluto ganhando o título mais importante, porque o time corre atrás, né? Realmente não conquistou nenhum título, não chegou a ser empolgante. O Tottenham até conseguiu acompanhar até ali o meados da temporada City-Liverpool, depois caiu muito de rendimento. Até o rendimento na segunda metade da temporada do Tottenham foi bem ruim em diversos momentos, não foi um time nem um pouco regular, né? Mas conseguiu garantir alguns resultados, principalmente o desempenho individual do Son e do Lucas. Então acho que questão de trabalho, premiar o Pochettino seria muito mais premiar a trajetória dele pelo Tottenham, assim como a do Klopp. Mas se a gente for pensar em um prêmio anual que premia a temporada, não tem como fugir de Guardiola. Me desculpa, essa é a minha opinião, mas enfim, é isso, espero ter gostado.